André Ventura expressou a vontade de privatizar a RTP, que é uma das vontades que eu próprio também tenho e que estou muito feliz por estar a falar dela no dia de hoje. Vamos ver esta notícia para sabermos exatamente quais é que são as razões que motivam André Ventura a ter esta vontade. Eu imagino que algumas delas sejam semelhantes às minhas e vamos fazer uns comentários. André Ventura quer privatizar a RTP. O Chega vai avançar no Parlamento com uma proposta para a privatização da RTP no início de setembro, informa o jornal Sol. O semanário sabe que já houve conversas entre o partido liderado por André Ventura e o governo sobre a possível alienação ou reestruturação da TV pública. Segundo o Sol, o Chega considera que os custos com o canal público têm sido incomportáveis para os contribuintes e isso não se tem refletido numa mais-valia para os cidadãos. Por outro lado, segundo fonte partidária, argumenta que a RTP se tornou um poço sem fundo de dinheiro público e ainda por cima torna-se o refúgio de pessoas que já não representam a sociedade portuguesa e só estão lá por razões políticas. E há outra questão que me parece que é importante. Eu acho que quando se fala principalmente em diminuir custos que não sejam muito expressivos no orçamento de Estado, aparecem logo os grandes paladinos. Bom, mas isso são problemas secundários. Porque é que vocês se estão a preocupar com, olhem, 50 milhões de euros por ano, como é da questão da prestação única, ou no caso da RTP, que são algumas centenas de milhões, ou dezenas de milhões, se não me falha a memória. E, portanto, juntam estas duas coisas, mas porque é que vocês se estão a preocupar? Isso representa não sei quanto por cento do orçamento de Estado. O que é que isso importa, na verdade? Bom, importa que, somadas todos os pequenos passos dados, por exemplo, na privatização da RTP, por exemplo, em outras privatizações, diminuição das gorduras do Estado, menos contratos públicos a serem feitos em determinadas instâncias, quando vocês juntam tudo, têm um bolo de tal maneira grande para o orçamento de Estado que provavelmente estaremos a falar de milhares de milhões. E nem vou falar dos contratos públicos, muitas vezes que são tratados no poder local em homenagens da treta, em determinados eventos culturais que não representam a cultura do povo português e que pagam 5.000 euros a uma pessoa para passar uma tarde a dizer não sei o quê e com salas vazias, porque a única razão pela qual essa pessoa recebeu 5.000 euros tem que ver com a proximidade política ao executivo ou aos donos das ramificações autárquicas dos principais partidos políticos em Portugal e, portanto, nós ignoramos o facto de que, quando somadas todas estas despesas adicionais, se calhar podemos chegar ao fim do ano a diminuir estas despesas e dizemos assim ao povo português: bom, meus amigos, a máquina do Estado diminuiu, está na hora de vos diminuir o IRS e a carga fiscal sobre o vosso rendimento. Chegam ao final do ano e dizem-vos assim: bom, metade do que vocês pagam numa bomba de gasolina são impostos e, portanto, a partir de agora, em vez de metade, vai passar a ser 30%. Diminuem assim 20% dos impostos. Já era uma descida boa e se isto puder ser feito, a máquina do Estado terá que diminuir. As pessoas não percebem que muitos dos impostos que não podem ser diminuídos porque o Estado é um servidor completo de dinheiros públicos e torna-os absolutamente insignificantes, torna-os ineficientes. Aliás, basta ver as despesas do Estado. Primeiro parte de uma filosofia, no caso do Serviço Nacional de Saúde, de que se vocês enterrarem mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, ele provavelmente vai começar a funcionar. Está visto o resultado dessa filosofia. E em segundo lugar, outras despesas no Orçamento de Estado, em que uma delas é a segunda ou a terceira maior despesa do Orçamento de Estado, que é dinheiro para pagar buracos de corrupção. E, portanto, vejam essa despesa, não sei se chama outras despesas, se quer que se chama, mas aquilo basicamente é um saco sem fundo para pagar buracos de corrupção. Estamos a falar da segunda ou da terceira maior despesa do Estado. Imaginem a quantidade de impostos que vos poderiam diminuir se não estivéssemos a estourar este tipo de dinheiro. E, portanto, acho muito bem que André Ventura proponha isto e, no caso da TAP, eu bem sei que não tenho a mesma opinião diretamente que André Ventura, mas que se vá diminuindo as gorduras do Estado e retirar os parasitas de volta deste tipo de atuações. O semanário sabe que já houve conversas entre o partido liderado por André Ventura e o governo. Segundo o Sol, o Chega considera que os custos do canal têm sido totalmente incomportáveis e que não se tem refletido numa mais-valia para os cidadãos. Por outro lado, e segundo fonte partidária, a RTP tornou-se um poço sem fundo de dinheiros públicos e um refúgio de pessoas. A mesma fonte chama ainda para o facto do Serviço Público de Televisão cobrar uma taxa audiovisual a todos os contribuintes que o Chega entende que é aplicada de forma injusta e desproporcional. Mas isto é verdade. E uma boa parte
do que se passa nos canais televisivos em Portugal é que, apesar de não serem públicos, recebem dinheiro que é existencial para a sua continuidade e que permite dar lugares a pessoas absolutamente inúteis, e perdoem-me, não há outra forma de o dizer. Falo, por exemplo, de comentadores como Pedro Marcos Lopes, Mafalda Anjos e tudo mais. Quer dizer, ninguém lhes reconhece um comentário inteligente que tenham feito. Ouvimos todas as semanas estas pessoas e eu posso garantir que nem as pessoas à esquerda olham para Pedro Marcos Lopes ou para Mafalda Anjos e pensam assim: caramba, realmente disseram aqui uma coisa que eu nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado. E, portanto, foi realmente um comentário pertinente. E nós vemos que há pessoas, nomeadamente o próprio Pedro Marcos Lopes, que se arrastam pelas televisões portuguesas. Não há uma semana que façam um comentário decente. E não é por eu concordar ou discordar. Que eu até no dia de hoje, no dia que vocês estão a assistir a este vídeo, eu estive a reagir a um comentário de Daniel Oliveira com o qual concordei uma boa parte do que ele disse. E, portanto, Daniel Oliveira, apesar de ser uma figura diametralmente oposta do ponto de vista político, estamos totalmente em polos opostos. Se houver uma guerra civil política, eu e o Daniel Oliveira estaremos um contra o outro, e que ninguém tenha qualquer tipo de dúvida sobre isso. Mas a questão que é preciso perceber é que o Daniel Oliveira, eu pelo menos percebo porque é que ele ali está. É uma figura perspicaz, é uma figura perigosa do ponto de vista político, a espalhar agendas, e tem uma oratória muito capaz. Não diz disparates como o Pedro Marcos Lopes, que essa é que é a verdade. E supostamente o Pedro Marcos Lopes diz que é de centro-direita. Portanto, segundo o Pedro Marcos Lopes, eu estou mais próximo dele do que do Daniel Oliveira, que é uma figura de esquerda. Acho que isso é inegável, e que teve a escola europeia. A escola europeia também molda estas figuras e lhes dá outro tipo de capacidades que não tem meramente no comentário político português. Mas lá está, não é uma questão de proximidade ou distância do meu pensamento político. São figuras que não acrescentam nada. Figuras de uma forma de estar na política azeda, envelhecida, até com alguns remorsos da sua incapacidade de vitória na arena. E, portanto, honestamente, já ninguém quer saber destas pessoas, já ninguém os ouve. Aliás, eu tenho muitos de vocês que me dizem, e eu sei que o dizem com uma boa intenção e frequentemente dizem-no para que as coisas mudem, e dizem: bom, eu não ouço nenhum destes comentadores, eu só ouço estas pessoas porque eu vim aqui ao teu canal e estive a ouvir-te a comentar estes comentários. E eu agradeço. E eu acho que é importante nós darmos, de certa forma, um contraditório a estes comentários, e por isso é que eu o faço tão frequentemente. Porque há muitas pessoas, não só na praça pública portuguesa, não só das pessoas com mais idade e tudo mais, algumas delas que vivem sozinhas, longe dos centros urbanos, e que ouvem estes comentários e se calhar é o único contacto com o comentário político que têm em casa. E, portanto, se chegarem ao YouTube e houver aqui uma pessoa que, mais certa ou mais errada, mais inteligente ou menos inteligente, eu não estou aqui a capacitar-me e a afirmar-me como uma pessoa dona de uma erudição absolutamente impecável. O que eu estou a dizer é, pelo menos está aqui alguém que diz uma coisa contrária ao que é dito nas televisões portuguesas. Porque, com raríssimas exceções, vocês ouvem o comentário de Pedro Marcos Lopes, ouvem o comentário de Mafalda Anjos, ouvem o comentário de Anabela Neves, ouvem o comentário, sei lá, daquele que também é do Eixo do Mal, não me recordo agora do nome dele, o terceiro homem, que depois é uma mulher, não me recordo. São 3 homens e uma mulher, e o outro homem que não é o Daniel Oliveira nem o Pedro Marcos Lopes, agora nem me lembro do nome dele. Acho que é Luís qualquer coisa, ou Pedro qualquer coisa. E, portanto, vocês ouvem estes comentários todos sobre o mesmo assunto, e dito de forma diferente, parece que estão a ouvir a mesma pessoa 4 ou 5 vezes. Porque, lá está, falam todos da mesma cartilha. Eu não digo que sejam obrigados a dizer aquilo. Eu acho é que estas pessoas são selecionadas precisamente porque pensam todas da mesma forma e têm continuidade, não porque tenham audiências, mas porque subsídio do Estado aqui, parceria com o Estado ali, evento do Estado aqui, evento do Estado ali, nós pagamos a continuidade destas pessoas, e a RTP é literalmente um cemitério político de pessoas que não têm, enfim, um mínimo de interesse a nível nacional e acabam por ser selecionados por critérios políticos que agradam ao diretor da RTP ou outros. E, portanto, parece-me muito bem, é uma ótima proposta, estou do lado desta proposta, 100%, não há aqui hesitação nenhuma. Há temas sobre os quais tenho dúvidas, há temas com os quais discordo e há temas sobre os quais não tenho qualquer tipo de hesitação, e este é um deles. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.